Igreja professa a sua fé no Espírito Santo como aquele que é Senhor e dá a vida. Quando Jesus deixou os seus discípulos, afirmou que enviaria o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A íntima relação com Deus, através do Espírito Santo, faz com que o ser humano se compreenda a si mesmo de uma maneira nova, redescubra a sua própria humanidade, se realize plenamente como aquele que desde o início foi feito à imagem e semelhança de Deus. Na minha vida, eu entendo o Espírito Santo como primeiro tendo sido aquele que operou uma transformação em mim, que me fez ver Deus como vejo, que me trouxe das trevas para a luz e, portanto, que operou em mim uma transformação. Adicionando a esta transformação que o Espírito Santo opera naqueles que são cristãos, mais do que aquele momento apenas, o Espírito Santo também nos auxilia na nossa caminhada enquanto cristãos. A nossa natureza é mudada e nós temos a salvação em Cristo Jesus porque a nossa natureza foi mudada através da ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também nos continua a mudar. E este processo de transformação, os cristãos chamam também santificação. E a santificação não é alguma coisa que nós possamos fazer por nós próprios, mas é alguma coisa que fazemos movidos pelo Espírito Santo. Então nós somos transformados e continuamos a ser transformados. Eu fui transformado e continuo a precisar de ser transformado a cada dia. E eu entendo que o papel do Espírito Santo é agir convencendo-me do pecado que ainda tenho e que preciso de mudar, convencendo-me daquilo que eu preciso de deixar para nos conformar à imagem de Cristo, para que nós possamos com a nossa vida glorificar a Deus. Transportando consigo tudo quanto ouviu do Pai e do Filho, a presença do Espírito nos convence de uma realidade nova, a qual a Igreja designa de boa nova, de boa notícia. Este amor transcendente de um Deus que se revela continuamente, procurando a reconciliação do ser humano consigo mesmo e com Ele, Criador, através da sua maravilhosa graça. O Espírito Santo é desde a fundação do mundo a força e o poder de Deus em ação, que renova, que transforma, que sustenta, e não é diferente com toda a criação de Deus e com o povo de Deus que tem uma missão. Não é? Quando do Pentecostes há, digamos, um sinal particular. Havia muita gente de muitas línguas e de muitas origens diferentes, então falar em línguas naquele momento foi a forma de levar a mensagem mais longe. Hoje nós vivemos num contexto plural em que no nosso próprio meio há muitas linguagens, muitas culturas e, portanto, a influência do Espírito na vida da Igreja tem que ser de modo a levar a essas pessoas a forma como Deus nos ama, como Deus sustenta a sua comunidade e quer alargar os seus braços, num sentido figurado, evidentemente, a todos aqueles que ainda não o conhecem. Porque Deus ama a todos, sem qualquer distinção. E, nesse sentido, o poder do Espírito Santo é aquela chama que provoca uma chamada, mas que aquece os corações, que anima, que fortalece, para que realmente toda a Igreja, uma voz só, apesar das suas múltiplas experiências, possa partilhar o amor de Cristo em ação, o amor daquele que se dá integralmente, que deu a sua vida, que deu os seus ensinos, mas que nos assegura, através da experiência da ressurreição, uma experiência para o crente, de que realmente Ele continua connosco conforme nos prometeu. Então, a presença do Espírito confirma a cada um de nós, a cada uma das pessoas que o vai conhecendo, de que realmente o amor de Deus é imutável, é o mesmo, ele permanece em ação e, portanto, nós de alguma maneira somos chamados a responder. Fazê-lo pela positiva e encontrar a felicidade. E é essa também a missão da Igreja, chamar as pessoas a um encontro com Deus, a um encontro com a felicidade plena e abundante, não apenas nas seguranças humanas que vivenciamos e que naturalmente temos que ter também, mas apontar para algo muito maior e muito melhor, mais profundo e eterno. A presença do Espírito Santo marca o início e dirige a caminhada missionária da Igreja. Ele é o agente responsável pela criação e manutenção da Igreja. Sem ele, a Igreja não existiria. Não seria sinal visível da presença de Deus no mundo desde a ascensão de Jesus.
A ação do Espírito é fundamental na vida dos cristãos, como todos nós sabemos. E eu tenho visto nas igrejas por onde passo e na igreja onde trabalho a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, quando vejo o interesse das pessoas em quererem saber mais acerca de Deus, quando vejo as pessoas a partilharem as bênçãos que têm recebido e que as partilham com outras pessoas que assim se têm sentido motivadas também a vir, a estar presentes, e tenho visto também a ação do Espírito Santo de Deus naquelas pessoas que nas igrejas têm sentido que é importante ir ao encontro dos que precisam, dos que não sabem e estarem disponíveis para acolher pessoas nas suas casas, mesmo não sabendo quem são, mas acolhem-nas para em pequenos grupos partilharem experiências, partilharem acerca do amor de Deus, orarem juntos. E tenho visto a ação do Espírito Santo do Senhor em jovens que se sentem animados pelo Senhor e que têm dons, por exemplo, musicais que os gostam de colocar ao serviço de Deus e que também estão a ter a coragem de dar o seu testemunho. Portanto, a ação do Espírito Santo vai-se vendo em todas estas pessoas que mostram a alegria da experiência, da alegria que têm pela experiência que vivem com Deus diariamente. Pode-se dizer assim que a fé cristã não é apenas a proclamação de uma palavra, mas tem que haver sinais dessa realidade. Sim, exatamente, porque se ficarmos só pela palavra fica a faltar alguma coisa e há sinais que nos são dados por Deus, que nos entusiasmam, que nos animam, que nos inspiram também e que nos tiram do nosso comodismo até, para não, temos que ir porque o Senhor está connosco.